Salve, salve, rapaziada! Estamos no ar aí com mais um episódio do Estação BJJ, onde você se encontra e se conecta com quem vive a essência, o esporte do jiu-jitsu, certo? Hoje estou aqui com a Ive. Muito prazer, Ive, te receber aqui no Estação BJJ. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aí. E que seja uma prosa muito boa, muito legal aí. E vambora, né? Como que você tá, Ive? Eu que agradeço o convite. Eu sou uma entusiasta do Marcos. De tudo que ele coloca e a energia que ele coloca na nossa academia. Eu tô bem, muito jiu-jitsu, enfim, vamos trocar bastante ideia aí de BJJ. E que legal. E pra quem não conhece, a Ive, que eu sempre vivo falando aí de DKTI, isso e aquilo de detox, ela é uma das criadoras do DKTI, tem a Karina também, que ela não tá aqui no momento hoje, mas logo ela vai vir, boa, não? Vai boa. vir aqui, eu vou colocar as duas aqui, de nutricionista e personal aí, excelente, certo? Pra estar alinhando com vocês, a gente vai trazer tudo isso daí de conteúdo pra somar, então essa é a Ive, certo? Ela também dá os personals aí, tem os contatos, vou estar deixando a arroba dela aí, tá bom? E já que eu já entrei nesse assunto, já estou agradecendo, vou também agradecer o DKTI aí, que é a Karina também. A Karina, por ser minha nutricionista, brabíssima, pesada. A Oz Head Shop, uma tabacaria lá onde você encontra boné, camiseta, ixi, entre outros acessórios aí bem legais. Café também, pô, tô no centro, quero tomar um café, puxa lá no Google a Oz, que vai lá, vai dar tudo certo. E também o novo patrocínio aí, que é a Flow Combate, certo? Flowzão, muito obrigado aí, João, valeu, obrigado por estar fortalecendo. E não dá para deixar passar, né, um presente aí do Estação para os convidados aí, a camisetinha, chique. certo? Valeu, mano. Camisetinha do Flow, sim, com Estação BJJ, certo? Estamos aí evoluindo, né, aos poucos a gente vai... aos poucos a gente vai melhorando aí, né? Ó. Aí, ó. Dá pra colocar atrás embaixo do kimonão já. Com certeza. Já boa. Pra usar, puxar um ferro, treinar. Top. E é isso aí, valeu, tamo junto, obrigado por todo mundo que apoia aí, fortalece. E é isso, deixa o like, se inscreve e vambora. Né? E aí, Ive, como que foi? Como começou no jiu-jitsu? Lembro por que começou? Eu comecei no box primeiro, né? Com o Expedito Pantera Negra, que eu acho que é de Bragança Paulista deve conhecer o Pantera. Sim, com certeza. E eu tinha 21 anos quando eu comecei no box. Eu sempre fui uma adolescente, uma jovem bem fora do eixo, fora da casinha, muito intensa, toda errada. E aí o box começa a me resgatar nisso, né? O SP, eu chamo ele de Paps até hoje, quando a gente se vê na rua, né? Porque é um cara que me acolheu muito. Eu chegava a treinar 8 horas por dia na academia, de tanto... eu entrei num looping ali de encontrar essa coisa de exorcizar o demônio mesmo. E aí foi acho que um ano e meio, tal, competi, né? Fiz 2 lutas de boxe, uma amadora na academia dele e uma profissional. Eu ganhei a primeira, perdi a segunda, porque a mina tava 10 quilos a mais que eu. Profissional? Na profissional, foi muito legal a experiência. A adrenalina de boxe é muito trash, tipo, é uma coisa que eu não faria de novo. É bem diferente do Gil, que tá todo mundo lutando ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso também começou a criar o meu coração de lutadora, né? Ali onde tudo começou. E aí o Jorge morava na Nova Zelândia nessa época, né? Ele era faixa roxa, né? Eu tinha aí 22, 23 anos e eu conheci o Zé Macaco dentro da academia do Expedito. Ele fazia boxe e eu ia treinar de pijama, tinha o cabelo vermelho até aqui, não falava com ninguém, assim, era mó bicho louco, assim. E focadona, e treinar. Aí o Zezão, tipo, começou a tentar puxar papo e tal, e Zé, putz, impossível você não ser amigo do Zé, né? O Zé é um ouvinte ímpar, né? Quem conhece sabe. E aí ele começou a falar do Jorge, falou, teu amigo meu, um irmão meu que tá voltando da Nova Zelândia, não sei o quê. E na época tinha uma galera que treinava jiu-jitsu no Expedito, né? Eu olhava o jiu-jitsu, eu tinha nojo. Eu olhava e falava, eu não vou nunca fazer esse negócio, cara. Os caras suando em cima de mim, aquela agarração, aquela sensação que todo mundo tem do jiu-jitsu, né? O preconceito ali, né? De bater o olho já. Total. Aí eu tinha uma repulsa. Aí quando o Jorge vem, a gente começa a se conhecer, a gente não saía nada ainda, mas a gente corria junto. E ele falava que ele estava treinando boxe ali para pegar um gás para poder voltar pro jiu-jitsu. Que ele não queria voltar do nada, porque ele estava acima do peso na época, sem gás e tal. E aí ele, vamos treinar comigo um dia. Na época era
lá na Águia, né, era Lotus e Barbosa junto, né, a gente meio que rentava ali o tatame, e aí eu fiz um treino e eu não esqueço, porque eu já treinava forte, mas o dia seguinte a minha dor no corpo era um negócio bizarro. Eu senti até os cílios do olho, assim, tipo, falei, caraca, eu quero fazer isso aí, velho. Em 2009 foi quando eu comecei o jiu-jitsu, já aproveitando e falar Boa, isso. foi 2009. Isso. E aí, daí pra frente, o bichinho picou feio. Já era, se apaixonou. Total. Ai, que legal. Então, desde 2009, seguindo essa carreira aí. 17 anos de tatame. 17 aninhos de tatame. E qual foi as suas primeiras impressões? Você já disse uma aí que no outro dia já não estava tão quebrada assim. E isso daí já vou largar o boxe. Como que foi essa divisão assim? Vou deixar realmente o boxe, só vou me dedicar no jiu-jitsu? O boxe eu tinha um tio meu que era médico que me enchia o saco, né? Para com isso, você fica tomando porrada na cabeça, não é legal. E aí eu comecei a fazer educação física na época, faculdade. E aí estudando também, eu comecei, lesão na cabeça não é uma coisa muito legal. Você tá ganhando bem pra isso. E aí, isso foi me distanciando, e o mais legal pra mim do Gil é que eu conseguia finalizar homem, né? Aí você... A primeira vez que eu finalizei, tipo, um cara maior que eu, mais forte, aquela sensação de, caraca, esse negócio funciona. Que eu acho que quem é mirrado tem muito essa sensação antes até de uma pessoa que chega forte na academia, né? Porque a sua probabilidade de sair na porrada e se dar bem ali e fazer uma finalização, ela é menor. Né? Então, quando você consegue, é porque realmente você conseguiu efetuar a técnica ali e tal. E o tempinho também de treino, né? Que isso daí também ajuda, né? Porque quando você só é forte, você só chega e faz a força e você acaba se sobressaindo até nos que tem mais tempo, né? Por conta da sua força ali, né? Às vezes, assim, vamos pegar 2 iniciantes, assim, um que treina 6 meses e um que chega que é muito forte ou muito pesado. Ele se sobressai também, né? Sim. Tem tudo isso daí, né? E assim, você sentiu alguma dificuldade, como você disse que no começo, antes você olhava, nunca que eu vou fazer isso, e para você sendo mulher, assim, tinha mulheres também no tatame quando você treinava? Não, nada? Treinei 6 anos só com homem, e a maioria de 70 quilos mais, assim, 70, 80. Sempre a mais Uma fase do, né, Valdirzão, o Charlão. Só os pesos pesados, pesadíssimo. E aí tem que contar a história que eu adoro contar pra todo mundo, que é quando eu encontrei vocês, né? E daí eu fico 6 anos treinando com os caras pesados. Mas voltando à primeira pergunta, né, da dificuldade. Eu sou uma mulher que eu sempre fui muito moleca, né? Então para mim conviver com homem era mais fácil do que conviver com mulher. Então eu não senti tanto isso lá no começo, né? Eu sentia que eu acho que me forjou muito, né? E hoje, com o meu time feminino, eu consigo dar mais visão para essas dificuldades. E aí, treinando 6 anos lá com os caras, eu conheci, acho que de primeiro vocês começaram a ir visitar a Águia lá, né? Aí, Alex, Maurício, você, Lucas, Arthur, acho que é essa turminha, né? Os 5. Cícero também ia. Cícero eu ainda não lembro dele, mas era uma molecada de 13 e 14 anos, né? E aí, quando vocês foram a primeira vez eu lutei com vocês, eu pirei, porque eu falei, caraca, o giro existia e eu era mais forte que vocês, né? E eu sempre tomava prejuízo. Então o meu jiu-jitsu parece que fez assim, ó, tipo, soltei. E aí eu ia 2 vezes por semana lá no Iguatemi buscar. Ia lá bater na gente lá, galera. Ia buscar a molecada. Ia fazer o treinão com nós lá, chegava lá, arrancava a cabeça de todo mundo. Não se preocupa não, vai treinar comigo lá. Ia bater lá na casa lá. Buscava de carro. Viu, mãe? Pode ficar tranquila, tá comigo. Eu vou levar na academia, traga aqui de volta. Né? Foi nessa o Alex e o Maurício foram os que eu mais busquei e levei. Toda hora, sensei nessa época, era faixa azul. Ive, não me dá pra isso. Não, vai, tô indo aí pegar você. Vou buscar aí. Ai, que legal. E aí, nessa fase aí, foi que você sentiu que, pô, eu tenho jiu-jitsu aqui. Mas daí já era faixa azul? Já era faixa azul já, né? Nessa época eu era azul. Já tinha graduado. Já fazia faculdade. A faixa azul pra mim foi a pior faixa. Foi a pior faixa. Porque eu treinava, às vezes eu treinava pouco, porque eu já trabalhava eu era professora de spinning, já trabalhava muito. Aí eu começava a dar aula às 6, ia pra faculdade 7h30, saía da faculdade às 11, treinava no Corujão, das 11 à meia-noite pra acordar às 6 de novo. Então era um giro muito alto, né? Então não tinha tanto. Eu fiz um pico de branca, né? Branca quase cinza, de tanto tempo na branca, fiquei 4 anos na branca. Aí quando eu entro na azul e entro na faculdade, dá um down. Né? E minha cabeça também, eu falava pro Jorge, nossa, meu jiu-jitsu tá horroroso, não sei o quê, não tô evoluindo, que é natural, né? Dali do. Não consegue performar.
E é correria também do cotidiano, né? Aí isso vai melhorar ali na roxa. Na roxa ali, daí já dá um boom já, né? Sim. E da faixa branca chegou a competir já? Bastante, não? Eu acho que foi a faixa que eu mais competi. Ah, é? A faixa, porque era uma época que a gente ia todo final de semana pra competição. Então eu fiz Catnuck, Campeonato Brasileiro, da CBJJE, né? A gente não costumava, como sempre foi Lotus, né? Não costumava treinar, competir CBJJ. E aí, nossa, eu fiz muito campeonato na branca. E me dava muito bem nas brancas. Ia super bem. Acho que foi onde eu mais tenho me dado. Tem uma assim que você fala assim, nossa, esse campeonato eu consigo recordar, foi onde eu consegui performar, foi a minha melhor performance de faixa branca. Tem o brasileiro da CBJJI. Eu fui, e aí a primeira lutinha era uma mina dura, foi uma lutinha durinha lá. Hoje que a gente é preta, fala lutinha durinha, faixa branca não vai nada direito. É só segura, empurra, vai. Mas aí, tipo, ganhei, assim, foi uma luta tranquila. A segunda era uma mina muito rasgada. Era uma morena rasgadaça, assim, ela passou na arquibancada e já falou, a segunda luta é essa aí. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. E nessa época nem musculação fazia, não curtia. E calistenia. Só jiu-jitsu, era ratona de tatame, assim, tava nem azul. E nova, né, então não tinha muita essa necessidade. Fazer pilates também, umas coisas assim. E aí ela passou assim, a menina fez uma baita de uma força, eu lembro que ela veio me estrangular na guarda. E aí eu rachei o braço dela, foi uma delícia, assim. Aí a terceira luta, que era a final, era uma menina que era uma Barbiezinha. Essa história é antiga, também já contei para um monte de gente no tatame. Ela veio toda Barbiezinha, cabelinho loiro liso, uma menina bonita e tal, não sei o que. Eu falei, mano, eu vou arrancar a cabeça dessa mina, cara. Eu tô tipo, aqui mano, é a final, mano, eu vou matar ela. Ela era judoca. Aí eu bati a mão, ela me jogou de cabeça no Seoi, no tatame. E entrou na fundamental, Jorge quase se pegando com o namorado lá em cima, né? Que é aqueles que ela, aquele que é o fundão, Ibirapuera. E não ajudou, juiz, não sei o quê. E aí ela ficou, amarrou a luta ali, 4 minutinhos só, e eu perdi, né, a final. Mas foi a luta mais legal, porque hoje nem tanto meus joelhos não me ajudam, mas foi por um bom tempo o meu melhor golpe. Depois dessa, eu dava CO em todo mundo. Foi ali que você... Aí um professor de judô me ensinou e aí eu comecei a replicar, aprendi a sair da fundamental, enfim, me ensinou muito mais. Então marcou na branca. Só fosse a vitória ali por si só. Exato, né? Se chegasse a campeã aqui, já era. Sim, nunca mais não iria aprender o seu e nunca mais ia lembrar, nem da fundamental aí, né? E aprendeu e conseguiu desenvolver, né? E da Azul? Teve alguma mais, assim? Não? Cara, na Azul eu competi menos por conta disso, né? Porque eu tava na faculdade. Nossa, eu dou parabéns pra quem tá na faculdade de treina Gil, porque não é moleza. E eu não me lembro. Eu tive uma no litoral. O litoral era... os moleques sempre iam, bastante foi pra Caraguá. E essa competição é muito legal, porque na minha época já tava melhor de mulher, mas tipo, não era como é hoje. Hoje tem muita mulher. Sim. E aí na categoria não tinha ninguém pra lutar. Eu tava inscrita na categoria e no absoluto. Aí os caras falaram, no absoluto ninguém veio falar também. Eu saí na arquibancada. Consegui 5 minas pra fazer o absoluto. Aí eu juntei as minas e aí a gente lutou, eu fiquei em segundo. Perdi também pra uma menina de kimono rosa. Kimono rosa. Nunca esqueço. Tem a história que eu não gosto de kimono rosa, né? Agora tá aí. Pra quem sabe aí, não. Pra quem entendeu aí, se identificou, já sabe. Mas agora eu aceito kimono rosa na minha academia, tá, gente? Foi aí que já ficou engasgado. Acho que foi por aí. Eu tenho essa foto. A menina tava de maquiagem ainda, eu achei aquilo horroroso. Nossa, não acredito, de Mas novo. eu achei muito legal, porque, tipo, o quanto era escasso, né? O feminino ali. Isso, exatamente. Ainda mais por aqui, né? Eu mesmo quando, como você falou, né? Quando nos conheceu, né? Ia treinar lá no projeto, tinha também, mas era bem pouco também. Eu lembro da Renatinha, que treinava lá com a gente. Também parou, acho que ela chegou na faixa amarela, laranja. Teve ela, teve a Karen, a Kathleen. Assim, não teve muito, mas teve, sim, chegou a passar assim. É um esporte predominantemente masculino. Né? Com certeza. Hoje, graças a Deus, a gente tá conquistando muita coisa, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Mas tá dominando também, não tem como dizer que o nível do jiu-jitsu feminino tá muito alto, e olha lá, se não tá melhor do que os masculinos aí, né? Não tem como, né? Tá muito massa. E como que foi a transição da
da azul pra roxa ali, foi muito tempo também? Demorou mais ou menos? Na azul eu fiquei só 2 anos. O Jorge não queria dar roxa pra mim, né? A gente tava indo pra Califórnia. Ah, foi onde teve essa transição. Aí ele e o Zé decidiram dar roxa para eu ir para Califórnia como instrutora, né, para eu poder dar aula se eu precisasse e tal. Então acho que o Jorge ficou meio assim porque ele decidiu por conta de uma circunstância e não pela, acho que justo até tava, né? Eu acredito que a roxa é a que eu mais precisei ajustar, porque eu sempre falo para as minhas alunas, para meus alunos, que é na faixa roxa que parece que o olho abre. É o primeiro momento ali que você começa a entender o que é jogo, né? Que nem tem o branca falar, meu jogo, faixa branca, jogo, tá louco? Tem nada, chamar pra guarda e fechar a guarda. Então assim, você vai começando a entender que você, tipo, que você gosta de fazer no tatame, a sua retenção melhor. Sim. Aí a coisa começa a ficar muito legal, né? Eu tenho paixão pela roxa. Engraçado que eu fiquei 8 anos na roxa. 8 anos de roxa. Por conta que veio a gestação, que nós vamos trocar ideia e tal. Mas enfim, daí deu a roxa e a gente foi pra Califa. Aí foi quando eu aprendi a treinar com mulher dura. Mas daí, assim, pegou a roxa e só chegando lá na Califórnia lá... Treinei pouco de roxa aqui, fui treinar mais lá. Mas lá você encontrou o time, tipo, pô, aqui tem mais mulheres aqui no tatame, aqui, pô, tô trocando força com força... Igual pra igual. Quando eu fui treinar, eu treinei na academia do João Assis, chama Electric, é checkmate. João Assis, pra quem não sabe, foi um cara que ganhou a DCC, é um cara bem famosinho assim também no mundo do jiu-jitsu e na checkmate lá na Califórnia. A academia dele é em Huntington Beach, e aí na época eu peço pro meu pai pagar pra mim. O pai, pelo amor de Deus, puta sonho, treinar com os caras, é a academia do Bochecho, o cara é amigo do Bochecho, enfim, é muito legal, assim. Tô vivendo um sonho aqui. Né? E aí eu chego pra treinar com ele lá, o Jorge até falava, Ive, vai preparada que você vai apanhar, cara. Daí, dito e feito, ele fez um inferninho, logo quando eu cheguei de passagem raspagem, só entre as minas e eu no meio. Ele me deixou no meio e saí na porrada, mas daí eu vi o Brasil, né, velho? Nossa, eu tinha muito coração. Eu sempre tive mais coração do que técnica. E aí, saí na porrada, assim, não fiz, nesse dia eu não bati pra ninguém, e aí tinha uma mina que era eu e ela, a gente sempre fazia uma porrada muito franca. E eu acho isso muito rico, assim, porque não é sempre que você acha um rola franco. Sabe, um rola aquele que, tipo, fica 1-1, 0-0, 2-1, e você fica naquela... E saudável. Sim, na rixinha ali. Isso, e eu com essa mina era assim, era justo. Era muito justo. Então, foi a hora que eu entendi, e assim, eu não me machucava. Eu não me machucava, cara. Eu nunca me machuquei treinando com mulher. Dura. Sim. Saca? Então, tipo assim, isso pra mim foi assim um marco. Eu falei, caraca, eu aprendo muito mais. Enfim, eu troquei totalmente a minha cabeça, porque antes eu não gostava de lutar com mulher. E aí, hoje em dia, pra mim, é o treino que eu mais gosto. Tanto é que hoje, quem vem na caça aqui é a Mi, né? A Mimi faixa roxa, que é uma mina que é difícil de lutar, que a gente se fortalece ali nesse sentido. Tá nos cascos ali, né? Chegando ali, né? Tá incomodando bastante. E vai vir mais. Tá vindo mais. A vida leva aí, né? A galerinha, tem Isa, né? Tem Lelê, tem umas meninas que estão incomodando. Bem dura aí. E você falou, assim, sobre essa transição de mudança pra Califórnia, e como que foi... se estruturar aqui, para largar tudo aqui, para ir para lá, do nada, pum, opa, vou para Califa. Como que foi essa transição? Foi assim? Foi muito rápido? Foi bem maluco, beleza, viu? Ah, é? Vou viver o sonho, já eu e o Jorge, eu lembro que a gente tinha um terreno, a gente tava na frente do terreno, ele e a Pretinha, para quem conheceu a Pretinha, nossa pincher, E aí um olhou pra cara do outro e ele falou assim, eu sempre fui uma garota bolha, né, eu nascida e criada em Bragança, pai e mãe mimaram minha vida inteira, e aí ele falou, e aí, vamos criar raízes ou vamos vender tudo e vamos embora? Só que eu sou super aventureira ao mesmo tempo de ser isso, né, eu falei, mano, vamos vender tudo e vamos embora. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, porque eu tinha uma moto, um carro, e aí a gente eu vendi a moto, vendi o carro, a gente fez bazar de todas as nossas roupas, de tudo que a gente tinha na casa da irmã do Jorge, e assim, até espiritualmente falando mesmo, aquela coisa do desapego, sabe, o deixar e ir, assim, nossa, é uma sensação muito boa, foi muito legal, mas dá um medinho, né, assim. Sempre dá, né? E mano, eu fiquei 3 meses sem trabalho lá, e eu nunca esqueço, a gente ia em uma igreja lá da galera que a gente morava e tal, e aí eu lembro de um dia de chorar pra caramba, eu falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda, me arruma um trabalho que o dinheiro tá acabando,
né? O Jorge numa guineira, né? O Magno ajudando como podia também, mas a gente precisava fazer a nossa. E aí foi engraçado que eu resolvi postar sobre o jiu-jitsu na minha propaganda para ser babá, porque eu precisava aprender melhor o inglês também. Aí eu coloquei sobre o jiu-jitsu. A mina que me contratou era a melhor amiga da Leca Vieira, que é um ícone no jiu-jitsu, assim, das antigas. E aí ela falou assim, nossa, eu quero você, que eu preciso, ela era brasileira também, eu preciso que meus filhos falem português, e eu confio em quem treina jiu-jitsu. Então assim, ó, o jiu-jitsu abriu a porta ali. Eu trabalhei 2 anos de nani, nossa, eu era ruim com criança, não tinha tido uma dox ainda, sofrível. Era uma de 10 meses e um menino de 2 anos e meio. Nossa, tudo piquititi. Não, assim, de enfiar uma perninha da calça, tirar a caô, nossa, mas assim, é superação, né? Era quantas horas? Era todo dia? Eu trabalhava todo dia, até final de semana, tinha dia que eu fazia 13 horas por dia, trabalhei muito. E isso intercalando com treino com tudo. Ou assim, não estava treinando nessa época ainda? Treinando bem, treinando forte, treinava numa guineira, depois quando deu certo comecei a treinar lá no João, aí comecei a fazer amizade e fazer uns personalzinhos na onde eu trabalhava, que tinha academia. Ah, aí já como começou podia, tudo clareando, atirando pra tudo quanto é lado. Ah, e assim, aí conseguiu esse trampo, conseguiu desenrolar o inglês, 2 chegou anos. lá com o inglês. Eu tinha o inglês de colégio particular e fazia Open English. E eu sempre fui muito xarope, assim, disciplinada. Então, assim, eu me preparei o máximo que deu, mas você chega lá, é totalmente diferente. E aí eu falava pra Deus também, falava, Deus, ó, eu quero sonhar em inglês. Quando eu começar a sonhar em inglês, eu sei que eu vou estar bem ali no inglês. E aí deu mais ou menos 2 anos e eu já tava bem, assim. Filé, ia na padaria, agora ia não na farmácia, tá muito bom, mas precisa voltar a ficar. Ia na farmácia, já desenrolava com todo mundo. Acho que isso daí deve ser bem legal. É muito difícil, porque quando você não tem o inglês, você se torna uma pessoa sem personalidade. Você não consegue expressar quem você é, difícil. Falar o que se sente. É pesado, O que você tá pensando. Não é moleza, não. Eu imagino, porque você tem que criar, falar, né, argumentar sobre alguma coisa. Não, e tudo, você vai numa farmácia, você vai no supermercado, você não enxerga nada, assim, ó. Sim. Você fica... Segurança, não sabe tudo. ler, né? Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, né? Que é um analfabeto ali, né? E aí, beleza, aí tudo isso daí foi se ajustando, você treinando lá bastante, já de faixa roxa, com essas meninas aí que você conheceu. Quando pintou o primeiro campeonato lá, você lembra? Qual que foi? Lembra? Cara, eu tenho uma coisa assim, ó, que agora eu tô mais velhinha, eu sou apaixonada por mim na roxa. Pela Ive de 27 anos, assim, eu olho pra aquela mina assim, e falo, que da hora, velho. Porque eu era muito dura, assim, que é o que a nossa equipe faz, né? O Jorge me transformou, ele me tirou um leão daqui de dentro que eu não imaginava que existia, sabe? E eu sempre fui assim, quando na academia assim, vinha gente de fora, era aquela coisa, meu, arranca a cabeça, era meio soldado, assim, sabe? Uma época diferente, né? Que hoje em dia a gente também não é mais tão assim. E aí, quando eu comecei a treinar com o João, treinar com o Jorge, aí o primeiro campeonato foi o World League. A gente não conseguiu tirar as medalhas lá do negócio, que essa medalhona. Pra quem não sabe, né, aqui no escritório aqui da academia, tem um painelzinho, né? Um painel, aí tem uma base onde ficam as medalhas, e elas estão parafusadas ali, e o suporte... São as minhas, né? E do Jorge. Aí tem bastante medalha lá, daí a gente tentou tirar, não conseguiu tirar, mas não tem problema, tem história para contar, né? Como a outro momento consiga, mas só para relatar aí, né? E prossiga aí, vai lá. O World League, nessa época, o Jorge trabalhava nesse campeonato, eu também cheguei a trabalhar um pouquinho de runner, que chama, runner é aquela pessoa que tira das crianças, né, tira as crianças do aquecimento e encaminha para as áreas de luta. Como que fala? Runner? Sabe aquele carinha que fica com a prancheta aqui no campeonato? É esse cara. Lá eles chamam de runner. É que eu esqueci o nome daqui, como que fala? É consultor? Eu também não lembro. Esqueci. Enfim. Eu vivo lutando e esqueci também. É esse cara, eu trabalhei disso e o Jorge... Coordenador. Tá. Coordenador número 1, aquele ele que encaixa onde vai a galera. E o Jorge era mesário, né? Então a gente fazia também um dinheirinho. A gente se virava como dava, né? Sim. E aí, daí esse campeonato foi de roxa, eu já tava treinando com o João, e aí eu fiz 2 lutinhas. A primeira luta foi engraçado porque uma semana antes tinha feito uma posição, uma que a gente passa por cima da cabeça e leva uma kimurinha, sabe, amassando ali. E aí eu lembro do João gritar, última aula, eu passei, ele gritou última aula, eu fui pra ali, pá, peguei, putz, aquela coisa mais deliciosa.
E a segunda meti um armlockão justo também e arrebentei no armlock. Então foi um campeonato muito gostoso. E eu tava fazendo camping pra lutar o Mundial da Pirâmide. Isso. Beleza. Aí, assim, com quanto tempo isso de Califórnia? Já tinha um tempinho, né? Já tinha uns 2 anos e meio, uns 3 anos de Califórnia já. Já tinha uns 3 anos. Aí todo esse tempo. Você demorou tudo isso pra lutar o primeiro camp ou não? Foi. Eu acho que foi, velho. Porque até se adaptar, né? A gente treina. O primeiro campeonato foi depois de uns 2 anos, acho. Que eu me lembre, né, na real. Assim, depois eu fiz bastante. Bastante também não, assim. Enfim, que daí veio a gestação. Mas vamos lá pra pirâmide, que é legal essa parte. Aí beleza, você foi nesse caminho aí, né? Fez essa primeira do World e já tava com um camping lá pro Mundial, pirâmide. Sim. Nossa, era bizarro pensar. Faltava quantos tempos? Fiz o campeonato, era tipo em junho, julho, né, por aí, o Mundial, se não me engano. Eu acho que foi em maio ali que eu competi o World League já tava preparando nesse meio tempo, é legal falar da Cris Borg, né? Eu trabalhei pra Cris Borg. Você trabalhou pra Cris Borg? Na época que tinha aqueles tititi da Ronda Housing, conheci lá do Jorge que foi lá pra Califórnia também, o Vergara, né? Ele é judoca e ele é canhoto, e aí a Ronda é canhota, então ele foi contratado pra ajudar, e aí ele comentou de mim, porque ela precisava de alguém para fazer o armlock, porque parece que a Honda só saía para o armlock pro lado esquerdo também. Entendeu? Aí eu era contratada para ficar fazendo armlock na Cris Borg. Minha mina me levantava assim, ó, no armlock. Sério? Muito forte. Mas uma pessoa ímpar. E assim, aí uma oportunidade mais legal que eu tive também, até precisava ter achado essa foto, que ela é tão firmeza assim que ela falou: Ive, eu vou treinar Wesley com o Tito Ortiz. Vem aí. Como se fosse o Zé do bar, né? Tipo, oi, vamos, né? Eu tive uma experiência muito legal com o treino no Tito. Muito legal mesmo. E ele te recebeu super bem? Chegou lá? Super bem. Aí tem um outro fato que aconteceu nesse treino, que ele tava treinando ela se encurralar na parede e fazer o knee shield. Só que ela não entendia que ele queria que ela fizesse o knee shield. Aí eu lembro que meu inglês era bem ruinzinho ainda nessa época, eu pedi licença pra ele, né? Eu falei, Borg, posso falar em português? Ele falou, pode. Ele tá querendo que você faça o knee shield, colocar canela ali na coisa, né? Daí ela pegou e fez. Aí ele olhou pra mim e falou assim, thank you. Eu falei, opa, mandei bem aqui. Já ganhei o dia. Foi uma experiência muito legal. Um cara que você via na televisão, assim, lutando, no celular, na internet. E a Cris também. E ela me elogiava muito. Ela falou, eu não gosto de treinar com mulher. Ela também tinha essa vibe, assim, sabe? Pra você ver como que como a coisa fica intrínseca, né? A gente até meio que compactua com mano, foda-se a mulher no tatame, né? Então, eu acho que é uma coisa que é tão enraigada que a gente precisa desconstruir de uma forma tão profunda que acaba pegando até as próprias mulheres, né, lá que são do old school, que só estavam habituadas a lutar com homem. Como você pega uma pessoa mais frágil, você não sabe como lidar. Porque é pancada, é pressão. Não dá pra dizer como uma essência ali, né, mas... Muita agressividade mesmo, é um esporte agressivo, né, de muito contato. É um modelo de que vem vindo há muitos anos atrás, né, onde, vem uma mulher, a mulher vem, treina porrada, e pega uma moça mais franzina, mais delicada, não aguenta, não, sai. Não tem paciência. Não tem, pra até chegar nesse nível, né. Isso, tem que abrir espaço e, né, aquilo assim, jiu-jitsu é pra todos, mas nem todos é pro jiu-jitsu, infelizmente, né, porque querendo ou não tem agressividade, tem contato, tem suor na cara, não tem como não negar, e faz parte do esporte, né? É um esporte de contato. Não? E se você quiser continuar aí... daí pro Mundial, né? Enfim, daí eu tive essa experiência aí que foi legal e tal. E aí mesinho pro Mundial. Voltamos pro Mundial. Aí o meu professor, que era o João, que é o normal que a galera faz, né? De descer de categoria. Eu lutava até 64, e aí as meninas de 64 vêm de 70, né? As profissionais, né? Meu primeiro Mundial, nada de profissional, ele tava, né? E aí ele falou, vamos descer para 5-8. Eu tava, pra lutar de pena, né? Eu sempre lutei de leve. Uma vida lutando de leve, eu queria lutar de pena. E aí o Jorge falou, eu acho melhor não.
Só que foi uma lição muito grande pra mim, que eu falava, pô, meu, sai fora, o cara é campeão, isso aqui, eu vou escutar o cara. E aí uma lição de humildade, né, porque o Jorge me conhece há muito tempo, então ele sabe como o meu jogo funciona no meu peso e tal. Tanto é que depois dessa eu nunca mais lutei na de baixo. E aí eu baixei pra 5,6, fiquei muito leve. E foi uma experiência muito legal. As minas que estavam esperando eram minas que eu seguia no Instagram e que eu era fã. Eu fiquei bem nervosa. E aí, beleza. Foi a primeira luta, eu perdi de cara. A menina me chamou. Mas na hora que ela me chamou, tipo, quem me conhece daqui chamou, tá em casa, né? Eu gosto de passar, passo bem. E aí eu fiquei feliz, mas eu não me achava, não sentia força, não sentia nada. Falei, meu, cadê eu, velho? Ela foi, me raspou, eu cruzei a perna, fui desclassificada. Então assim, foi um vexame. Foi uma luta horrorosa. Banho de água fria. Muito, e eu chorava, fiquei muito triste, assim, e ao mesmo tempo eu também enxerguei o Jorge, né? O Jorge é um cara que ele é quieto, ele não é um cara, né, que vai falar sempre. Né, ele observa muito, ele é muito observador, então ele fala pontual. E aí eu também entendi o quanto eu precisava ser humilde, e o Cabeça ele tem uma coisa muito assim, de pôr energia para que o outro brilhe. Então ele não pensa nele, ele pensa em, meu, vai, você vai conseguir, isso aqui, isso aqui. Então, tipo assim, me fez olhar para ele como professor diferente depois dessa experiência. Porque até então, assim, é só meu marido, né? Então, é difícil, né, conciliar. Isso, não, o meu professor é ele, e ele era quem realmente estava te viu, né, crescer no tatame até chegar lá. As origens, né? E como que foi assim os primeiros passos para chegar na pirâmide? Nossa. Eu mesmo só vi por foto, acho que tem milhares de atletas aí que sonham em chegar lá, só vi por foto. E como é respirar aquele ar ali, aquele ver de fora? Como a gente ia sempre, né? Desde que a gente chegou na Califórnia, tinha Mundial, a gente estava lá assistindo. Tava lá já, né? Isso era fato. Mas vou te contar que eu acho mais legal o brasileiro. Ah, é? Sério? Juro, a Ivy do Mundial era bem melhor, assim, meio que, né, mais nova e tal. Mas a energia do brasileiro é melhor. É aqui, né? Bem melhor. É inacreditável, assim, eu sou apaixonada pelo Campeonato Brasileiro. É bizarro, assim. E acabou de rolar, né? É. E que legal, Mas Ivy. foi isso, Nossa. assim. E muita gente famosa, né? E você fica deslumbrado. Você né, vai pra lá, encontra Rodolfo Vieira, Bochecha, tá entre os melhores ali. Na época, a Mackenzie, né, a Luísa Monteiro, enfim, foi uma experiência muito rica. Só a nata mesmo, né, lá, né? Não tem pra onde correr, né? Onde você olha, pô, o cara lá sinistro, a mina lá sinistra, brabona, né? Não tem. O do brasileiro já é bem mais sortido, assim, não é tanto gente, do brasileiro, assim, conhecidos, aqui, né? Famosos, né? Mas são pra lá. Altamente capacitados em ser campeão e, né, que só não estão lá por, tem uma atmosfera muito legal, né? O negócio, eu que não vi, mas só vi, não tava lá presente, mas desse ano, assim, os Reels, né, os highlights, é louco, tava cheio, assim, parece Maracanã, cheio de pessoas, a galera gritando, imagina a energia, você ali sendo a porrada, né, e lutando ali numa guerra, aquela gritaria, você deve se tremer inteiro ali, né, ao mesmo tempo não tem que manter a cabeça no lugar. Gostoso, né? Nossa, Brasileirão, aliás, vamos falar dele, né? Não, estamos, né? Estamos chegando já. Boa, Ivy, muito 17 bom. Aninhos, muita coisa. Faixa roxa, lutou mundial, voltou, botou a cabeça no lugar, entendeu que tem que ouvir o marido, né? Ser mais humilde. Depois disso ainda competiu mais? Ou voltou para algum outro mundial? Aí depois disso veio o Sr. Maddox, que é meu baby. Eu competi o brasileiro em junho, julho, eu tava ali com... Mundial. O Mundial, falei errado, opa. De tanto que eu gosto do brasileiro. E aí acho que passou um aninho assim, acho que nem isso, eu engravidei do Madu. Que eu tinha uma meta, né? Eu tinha que ter filho antes dos 30. Era a minha meta com o Jorge. Aí, já estamos aqui na Califa, bora fazer um bebê. E aí veio o Madu. Aí veio a experiência forte. Chegou. Aí, e como que foi? Veio... Tava crescendo na barriga. Eu parei com o jiu-jitsu, né? Sim. Eu fiquei 9 meses sem jiu-jitsu. Eu fiz de tudo para ter parto normal e tive. Em 15 dias que ele nasceu, eu já estava treinando jiu-jitsu. Já voltou a treinar. Dava desesperado. Mas eu treinei boxe, né? Batia parador, puxava ferro, corria. O Jorge queria morrer comigo. Não parei. Assim, não parou de nenhuma forma. Não, né? Só o jiu-jitsu que eu tinha medo de tomar porrada. E assim, hoje eu vejo meninas treinando. Se eu tivesse mais conhecimento na época, eu treinaria também.
Tem o caso da esposa do Mika, né? Sim. A Emmett lá, né? Ela não para, né? Você vê os vídeos que ela fazia aqui com o bebezinho aqui na Bahia. A galera nos comentários, né? Ah, não, vai ser o novo Grace, isso aí. já treinando na Pô, barriga. já ponta cabeça, barra. A gestação não é doença, dá pra fazer muita coisa. Assim, e o que eu vejo, pelo que eu entendo de todo o tempo, assim, né? Treinando, e não sou nenhum formado de educação física, mas ao meu entendimento do que eu já estudei, do que eu presencio, é tudo um antes, né? É tudo de como que você leva a sua vida. Não dá pra, tô grávida hoje, Fato. vou querer virar no giraia aqui, querer dar mortal. Não tem como. Tudo vai de como que é o seu físico, né? Memória muscular. Isso é uma regrinha aí, né? E falando como professora de educação física. Aqui, ó, já tá aqui, ó, pra me corrigir também se tiver errado. Falando como professora de educação física, não dá pra você, tipo, ser sedentário uma vida e resolver viver uma vida de atleta na sua gestação. Tudo é uma colheita, né? Então, assim, uma vida treinando, então eu só continuei ali. Agora, fazer isso do nada... Do nada não tem como, né? É errado. Aí judia, né? Não que não possa começar a treinar, mas dentro da realidade da pessoa. Assim como qualquer sedentário, mesmo sem estar grávida, né? Sedentária. Né? Se ela não estiver grávida, ela não pode começar no nosso nível. Vai se machucar. Como, né? Tem que ser, né, na manhã, um passinho de cada vez, né? Exato. E hoje, assim, né? Infelizmente, hoje é muito do imediatismo, né? Quero tudo para ontem, não quero construir nada. Não quer viver o dia após dia, mês ao mês, ano ao ano, né? Para poder ter uma base bem sólida e forte. Né? Aí veio uma Madu, cresceu já 15 dias depois, após o parto. Não sentiu, tava inteiraça. Parto normal é muito legal, né? Tipo, ajuda muito a voltar bem. Bem mais tranquilo nessa... Corte, né? Essa cirurgia, situação. assim, né? Exato. Não é fácil também não, assim, não é tão bonitinho, mas já deu pra voltar. Daí nessa época eu fui treinar com o professor Robinho lá, foi... Aí saiu da Checkmate. Checkmate também, né? Só que ele tava mais próximo da minha casa, e treinando sempre com o Magno também, né? E aí, nossa, foi uma época boa também essa volta. Só que psicologicamente, emocionalmente, me abalou muito. Porque eu tinha essa régua da IVE de 27, e aí eu entrava no tatame e nossa, era finalizada, morria no gás, nada funcionava. Eu fiquei muito, assim, e eu vou te falar, funcionava olhando hoje, assim, sabe? Só que eu era tão exigente comigo que, mano, eu entrava no carro e chorava. E aí isso perdurou até meus 35 anos. Nossa. Eu não gostava de mim no tatame depois da gestação. Eu acho que isso não influenciou na minha vida como Madu, né? Eu me considero uma mãe responsável, eu cuido do meu filho, eu amo meu filho foi o maior presente que a vida me deu, me transformou, mas o jiu-jitsu pra mim era algo, nossa, me tirou do eixo, assim, o meu corpo pós-maternidade. Foi muito difícil de voltar. E aí, já trazendo esse gancho, foi o cara, né, o Tocha. A gente já estava aqui no Brasil, treinando na academia, e estava tendo bateria. E aí eu entrei e já saí da bateria de cara. Puta, que eu fiquei brava. Putz, meu, que droga, que lixo de jiu-jitsu, e reclamando, assim, um burburinho atrás dele, na fila. Ele virou pra mim muito bravo, assim, com uma cara, assim, tipo, Ive, o que você tá falando? Quantos você tem? Eu tenho 35. Aí ele falou assim, você tá saindo na porrada com os caras de 20, fazendo frente? Vamos olhar pra sua régua? Pega outras mulheres de 35 anos, tipo, olha pra tua régua, olha pra sua realidade. Mãe, 35, trabalho, isso aqui lá, e não é atleta profissional. Nossa, a hora que ele falou isso pra mim, virou minha chave. Foi muito louco, assim, porque ficou mais leve. Aí eu parei com essa de, sabe, nossa, eu preciso performar, sabe? Eu gosto, né? Eu sou competitiva, mas, nossa, foi muito bom pra mim. Aquilo ali virou a chave. É que no auge ali, acho que foi no seu ápice eu acho que, não sei, assim, do jiu-jitsu, aonde estava, com quem, com a galera, ciborgue. Não morria no gás. Voando em todos os quesitos e... Sabe a minha maior saudade? Terminar o treino, fazer mais 3, 4 rola. Eu acho a coisa mais linda do hoje eu tô no terceiro rola, como diz o Bagnão, com 5 metros de língua pra fora. Isso mesmo. Enfim. E assim, eu consigo ficar bem também, mas a exigência é maior
para que eu fique num gás alto. Sim. Então, às vezes, nem brinquei mesmo. Esse ano eu tô num ano meio sabático, assim, porque eu acho que é importante para mim também isso. Tirar um pouco o pé. É, né? E é necessário também tirar o pé, né? Não só ficar no modo on, fire ali. Quebra também uma hora, né? E às vezes pode quebrar de uma maneira ruim, né? Drástica ali, que às vezes você não consiga nem voltar mais, né? Então tem que ser de uma forma inteligente. Ah, que legal. E aí veio o Madu, continuou treinando. Aí depois logo veio pra cá também, né? O Madu veio, ele tinha 1 ano e 4. 1 ano e 4, isso. Então. Durante isso, trampando lá ainda de babá eu fazia, com o passar do tempo eu fui transitando para personal, né? Aulas de personal e babá no final de semana, assim. Sim, foi dando comecei a dar umas aulinhas de boxe também na academia do Magno. Pô, o Magno nos ajudou muito. Aqui do lado. Madureira pro meio, Eu já vi umas fotos dela com kimono. Que amamentava dentro do kimono, cresceu dentro do tatame. Isso daí desde criança mesmo, sim. Né? Que legal. Não, Madu, se gostar, eu acho que ele volta ainda um dia. Treinando um pouquinho. Vai voltar, né? Criança, né? Então tem essas fases e fases, né? Então vai crescer bastante e vai voltar. E roxa, faixa marrom. Marrom foi rapidinha, né? Marrom passou, acho que foi 2 aninhos, 1 ano e meio. Mas aí a gente tava. Aí nós já começamos a caminhar junto, né, Marcos? É verdade. Isso quando você ia lá na academia lá, eu era faixa verde. Verde e eu azul. Nossa, é muita história. E aí a gente caminhou junto na marrom. A marrom foi muito legal a transição do pé, né? De chave de pé, leg lock. Essa visão, né, mesmo. Nossa, é muito gostoso a hora que abre, né? Hoje em dia a gente trabalha um pouco mais, trabalha antes, né? Com os nossos alunos, para eles não chegar tão cru na marrom. Mas eu cheguei bem crua na marrom e eu amava leg lock. Eu gosto ainda de leg lock, assim. Então, assim, foi poder estar livre para fazer, para mim, foi gostoso. A marrom foi muito gostoso, tanto é que eu queria ter ficado mais tempo na marrom. Explorar. Eu queria uns 4 anos de marrom. Nunca fui ligada a essa parada de faixa, assim. Nem tem porquê, zero. Quero graduar. Na verdade, eu tinha até um apego, assim, de ficar na faixa. Pode me deixar aqui enquanto quiser. É minha aqui, tá tranquilo, tô aprendendo, Nossa, tô evoluindo. a roxa tava uma delícia no finalzinho ali, não queria sair dela. A roxinha tava boa. A roxinha tava bem confortável, né? É bem legal. Segurando a galera boa, pra trás. E assim, acabei até pulando aqui, a gente vai se empolgando aqui nos papos, mas assim, teve após o nascimento do Maddox, para poder estar voltando no jiu-jitsu, assim, houve alguma dificuldade muito grande? Você fala, não, quase eu não voltei a treinar por isso, desistir, falar não, né? Porque assim, a gente sabe que tem situações da nossa vida que no decorrer delas acaba tirando a gente do jiu-jitsu, mas a gente ama, eu acho, né, que a maternidade não me fez quase tentar desistir do jiu-jitsu, né? Eu acho que eu mesmo, né, a minha fraqueza emocional mesmo, psicológica da época, e também vivi algumas situações difíceis da vida, né, que a gente acaba passando. Nesse período ali, quando o Madu tinha seus 2 anos e pouquinho, eu pensei em desistir. Eu pensei em não voltar mais, não tinha pretensão. Eu nunca tive aquela coisa de chegar, eu vou chegar na preta. Eu nunca sonhei com a preta de uma forma tão assim. Eu gostava de falar por cabeça. Às vezes eu falava assim, um dia você vai amarrar a preta na minha cintura ainda, quando eu era mais nova, assim, tal, mas não tinha essa pretensão. Mas era na pandemia ali, enfim, passamos por algumas dificuldades também, eu e Jorge. E o Madu, ele só foi ficar mais fácil para treinar com ele quando ele fez 4 anos. Que é a hora que a criança começa a fazer xixi sozinha. Enquanto ele dependia de mim fisicamente, ainda era mais difícil treinar. Acho que todas as mães... Eu vejo a Clay, né, a menina Elizabeth Clay, que ganhou o brasileiro agora. Pô, amamenta logo após o campeonato. Eu acho irado, sabe? É um tapa na minha cara, isso aí. E eu desisti de ser atleta, né? Eu, continuei competindo isso, aquilo e tal, mas eu tirei o pé depois que eu tive uma dor. Isso eu desisti. Assim, eu sabia que eu ia competir de novo, porque eu sou competitiva, mas eu tirei o pé de querer conquistar algo grande. Tirei, total, assim. E aí hoje eu vejo essas meninas, né? Mas uma vez eu ouvi também que quando você já tá no auge, você tem filho, é mais fácil de voltar. Mas eu tava na ascensão, né? Eu tinha acabado de competir meu primeiro mundial, ainda tava construindo. E aí eu não dei conta, não deu pé.
Mas, tipo, não me arrependo. E eu vou te falar, eu tenho até difícil falar isso, mas assim, eu tenho um ego mesmo, vai. Todo mundo tem ego, né, gente? Muito grande no sentido da competição mesmo. Então, talvez chegar num auge para mim não seria bom, né? Hoje, de tanto tombo que eu tomei, me transformou uma pessoa tão melhor, saca? Tipo assim, que eu acho que eu tenho muita admiração também pelo que eu me transformei, devido a não ter conquistado tudo aquilo que eu sonhei na Califórnia. Eu queria ser a melhor do mundo na minha categoria, eu queria. Isso eu tinha gana, né? Menos do que pegar preta. Mas eu queria ser zica. A Ivy ali de 27 na roxa, eu sabia que eu tinha potencial. O Jorge me mostrou isso, que eu tinha potencial para chegar longe. Mas daí, então, essa rasteira que eu acho que Deus é muito sábio, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. E eu consigo ver isso hoje, né? Porque eu mesmo falei, eu tenho 39 anos, saio na porrada, se deixar eu quero, sabe? Então talvez eu não tenha um psicológico ou maturidade para ter sido a melhor do mundo, né? Hoje eu posso ser a melhor do mundo como professora e fazer as pessoas crescer, as pessoas chegar lá, ajudar como posso. Ter todo esse aprendizado que você teve, né? Consumiu, sentiu, esvaziar e hoje você o copo. mastiga e passa para as pessoas não serem dessa forma, né? Exato. Eu acho que o caminho, né, ele vai te moldando dessa maneira, né? Com os aprendizados, os erros da gente, né? Então, pô, eu fiz esse caminho aqui, foi turbulento, aconteceu isso e isso. Segue isso aqui. Não, né? Cada um, vai caber de cada um de aceitar esse conselho, assim, né? Exato. Essa visão de quem realmente perseguiu o caminho, né? E você sem mais do que ninguém, você, passou por si, na pele, né? Tem direito, propriedade para falar, né? Também. E sabe o que eu vejo muito, que é uma coisa muito importante de se falar? Eu acho que para você ser melhor do mundo em alguma coisa, você não só tem que ser melhor do mundo tecnicamente, nessa parte atleta em si. Eu acredito que Deus não permite, saca? Eu não tenho nenhuma religião formada, né? Eu sou bem ecumênica, mas eu acho que Deus não permite chegar quem não tá pronto para isso, sabe? Então eu vejo que eu tenho muito exemplo hoje da Peçanha, eu acho as atitudes dela muito legais, assim, saca? É uma menina que é gigantesca, né? Ela não pode deixar de ter esse tubarão, essa coisa grande dentro dela, mas ao mesmo tempo ela é simples. Sim. Eu acho que esses são os maiores, ela, Rodolfo Vieira. Eu vejo uns caras, umas pessoas, eu não sou igual, preciso melhorar muito para ser mais humilde, ser uma pessoa como todo mundo, né? A gente tá aqui para isso. A gente tá em constante evolução, né? E a gente tá sempre aprendendo, né? Eu não vou saber, ninguém vai saber, é só vivendo na pele, aprendendo e pagando preço também, né? Não tem que fazer, tem que ralar, tem que treinar bastante. Né? Não, Ivy? Pode parar. E faixa marrom, chegou a competir? Estamos no Paulista, a gente lutou, né? O Paulo, eu fico toda orgulhosa que eu lutei com a Mariazinha, que é a do Almeida, ela foi campeã mundial na marrom. Eu fiz uma luta com uma atleta até do Almeida também, a mina tava com a mão meio machucada, sei que inverti a posição, ganhei ali a luta com ela, e da Maria, entrei numa bota justa. Vou levar. Levei, né? A bicha teve no pódio, ela não bateu, óbvio, e depois ainda me finalizou, bichinha sinistra. Ainda no pódio, falei, mano, tava pegando ali, eu falei assim, não, tá, mas eu não bato no pé. Eu falei, os miau. Entendi que agora eu tenho que quebrar, arregaçar mesmo. Né? Esse campeonato foi engraçado, porque eu acho que foi depois da gestação, acho que foi o primeiro. Foi o primeiro? E eu lembro que eu tava na área de aquecimento, feliz da vida. Que eu tava assim, nossa, tô sem filho. Porque, mãe, a gente tem uma responsabilidade tão grande, uma criança tá segura, não sei o que eu lembro que eu aqueci tão em paz. Eu pensei, nossa, velho, deixa eu aquecer em paz aqui. E foi um campeonato muito gostoso de fazer. Ah, que bom. Foi legal, né? A gente foi numa galerinha. Foi o Gauchinho lutou. Foi o Bruninho. Bruninho. Nossa, uma galerinha, né? Precisa voltar uma turminha. E primeiro de marrom, né? Também tem esse peso. Da marrom pra cima ali, a brincadeira é outra, já né? Muda, né? A funila, né? Já dá aquela funilada. Aí você vê, né, que ninguém mais ali tá de brincadeira. Não querendo desmerecer os demais, né? Óbvio. Os mais coloridos, roxo, azul, branco. Mas é que assim, né, que roxo o negócio, a brincadeira já ficou séria mesmo, né? Onde você não pode errar mesmo. Às vezes de roxo você acaba cometendo um errinho, você... Já era, perdeu tudo. Não, dá pra você ainda, né? A de marrom pra cima, que é cerrou, vela e caixão, né? Caixão é vela preta.
Aconteceu, né? Ali, ó. Cachevela preta. E, ô Ive, aí faixa marrom... Um campeonatinho só. Correu a transição para faixa preta. E foi. Como que foi essa sensação aí? Ele é meu irmão de faixa preta. Se não sabe, agora vocês sabem. A gente pegou no mesmo dia. Aí eu brinco que eu nasci primeiro, que eu sou mais velha. Mais velha. Os 10 minutinhos? Sim, 10 minutinhos por aí. Mais velha. Mas nós somos gêmeos e eu nasci um pouquinho antes. Eu saí um pouquinho antes. Cara, a preta... Putz... Tava esperando que ia chegar? Eu meio que sabia, né? É que eu fiquei sabendo que ia rolar uma surpresa, mas daí... Não deu certo a surpresa. Não. Porque eu e o Jorge, a gente conversa muito e tal, e aí ele falou da faixa preta do Marcos e... Foi isso? Não, ele não mostrou pra mim as paradas. Normalmente ele me mostra, fulano vai pegar faixa, que ele deixou tudo escondido, aí eu já, putz. Tá vendo? Nossa, e juro que a primeira sensação foi, eu não quero, cara. De brincar, assim, sei lá, aquele conforto na marrom. E eu sou professora há muito tempo, né? E aí parecia que eu tinha a sensação de a preta também ia me dar essa responsabilidade maior. Porque é tão gostoso estar no tatame como aluno. É diferente. Eu sempre, pra mim, era muito confortável mesmo estar ali. Eu entrava no tatame, lógico, já ajudava, né? Como faixa marrom, mas dava uma aulinha aqui, outra ali, mas eu era aluna, né? Então você fazer essa transição é uma responsa, né? E é diferente. Eu sou formada desde 2012 e dar aula de jiu-jitsu é completamente diferente. Porém, hoje sou apaixonada, melhorou meu jiu-jitsu 90% tecnicamente. Depois que eu virei professora, que eu tive que estudar mais, pensar em jiu-jitsu, pensar em como passar a posição. Às vezes a gente sabe a posição, mas passar é completamente diferente. E tem que entender às vezes também, né, que às vezes, você tá passando a posição, a gente é um pouquinho mais baixo, né? Tem gente que já é mais comprida, mais alto, né? Às vezes a gente acaba encaixando um espacinho e entra, né? Que o jiu-jitsu é cheio de espaço, né? Eu tava até explicando hoje pro Enzão de manhã, você tem que encontrar o espaço, como que é? Empurrar, vai ter que empurrar, entrar um gancho, pisar ali, se afastar, esquivar o quadril, né? E quando você se torna professor, aí começa a ter esses detalhe, né, de aluna faixa branca que não consegue, não arruma, como vou esquivar o quadril aqui, né, chapa no tatame e não sai nada. Se você é um professor de verdade, você veste essa responsabilidade, né? Nós aqui na House, a grande maioria, né, a grande maioria não, todos os professores, a gente tem a responsabilidade de ensinar jiu-jitsu. Sim. A gente quer que o aluno saia daqui sabendo jiu-jitsu, né? Não vou porque é difícil de ensinar, meu, dane-se, deixa esse cara aí, ele que corra atrás. A gente tem que se esforçar para, né? Eu costumo dizer assim, cada um vem para a academia, vem para buscar a evolução de si. Mas só que mal sabe ele que o outro evolui por causa dele. E o outro evolui por causa do outro. E cada um puxa o outro, né? Assim, se estou faltando muito, eu deixo de evoluir e também deixo de ajudar o meu parceiro de treino a evoluir, né? E seguimos, né? Ive, faixa preta, né? Chegou na faixa preta. Uma competição? Uma... Precisa de... Não acabou, né? Uma esse ano tá de volta. Tá de volta, né? Então, estamos aqui com uma medalha muito importante aqui, né, do brasileiro. A gente está vindo já de um evento do brasileiro de 2026. Esse foi de 2025. Muito bonita essa medalha. Só quem foi lá sair na mão sabe como é difícil a preparação, né, Ivi? E tudo mais aí. Conta um pouquinho dessa história pra nós aí. De faixa preta, podia né? ser de ouro, né? Mas eu sempre tive vontade de lutar o brasileiro. O brasileiro sempre foi o campeonato que... Eu acho que pela galera falar também, né? Que tinha muita gente que não consegue ir pra Califórnia e tal, né? Sempre teve esse murmúrio aí. Eu abracei essa ideia também. E aí o brasileiro foi uma parada muito louca, porque foi... no ano da morte do meu pai, né? Meu pai faleceu em janeiro de 2025 e eu sou uma pessoa um pouco difícil de lidar com algumas coisas, né? E eu sou muito intensa. E aí eu lembro que como meu pai morreu de câncer, a gente já sabia o diagnóstico. Eu um dia estava com o Jorge e falei para ele, eu falei assim, eu vou lutar o brasileiro esse ano e eu vou dedicar o brasileiro pro meu pai. E aí também foi uma maneira de eu enfiar de cabeça pros treinos, não deixar a peteca cair, né, no pós o luto, né, putz, eu acho que só quem tinha afinidade com o pai e perdeu o pai sabe o quanto não é moleza, né, eu ainda sigo trabalhando isso. E aí, enfim, aí foi uma preparação muito boa,
né? Eu acho que foi uma das minhas melhores preparações, assim, legal que eu tô de Master já, né? Master 2, então não precisa fazer rank nem nada, é só ir lá e sair na porrada, não que seja fácil, né? Os Masters têm um nível também muito, muito legal. A força já tá enraigada na gente, né? De tanto tempo de tatame, na estratégia. Né? E aí foi um camp muito legal, fiz tranquilo a parte de dieta, fiz tudo bonitinho, acho que fiz 3 meses na risca, assim, ó, sem errar em uma bala, sem errar no sono, né, e eu levei a boininha do meu pai para competir lá comigo, minha família de tatame, foi muito gostoso competir o brasileiro. E, enfim, aí a energia do brasileiro, depende dessa atmosfera que eu tava do meu pai, é uma coisa muito surreal. Acho que só quem já pisou ali dentro, no aquecimento, assim, eu senti uma alegria muito grande de estar ali dentro, assim. Tanto é que eu falava que esse ano eu ia de novo, né? Infelizmente, esse ano tá muito difícil o encaixe de treino forte, né? Eu treino, mas não como eu gostaria para competir. E aí, aquilo para mim foi muito contagiante. A primeira luta eu peguei uma americana, né? Foi não o golpe americano, uma atleta americana. E eu consegui passar, né? Passei e montei ali, né? Passei e montei e ganhei a primeira. Já fiquei felizona, que é sempre bom ganhar a primeira. Já dá aquele, bora, vamos pra segunda. Tirou o peso, passei da primeira. E aí a segunda luta, o Jorge já tinha ganhado, que ela tava treinando umas mão de vaca, né? Eu falei, mano, aqui não vai entrar, não. E aí eu senti semifinal, né? Já, né? A segunda semifinal era uma argentina. E eu senti a força dela na hora que eu peguei no kimono, nessa coisa da gente ter experiência, né? Eu peguei no kimono e falei, meu irmão, muito forte, né? Não vou trocar. E aí eu chamei rapidinho pra meia, foi acho que onde eu entendi que a minha meia tá boa demais. E aí consegui raspar na minha ali, né? Esticando, batendo ela e fazer os primeiros 2 pontos. A Argentina tinha engatado uma laço muito justa, tava pegando bíceps pesado ali. E eu tava muito confiante na passagem. Mano, eu vou passar essa mina, né? Só que eu acho que faltou, né? Que a gente conversou depois, faltou eu ter consciência que faltava 40 segundos para acabar a luta. E eu continuei brigando e uma hora eu cedi um pouquinho para trás, a bicha me raspou e montou, gente. Vocês botam fé. Finalzinho da luta. Ai, que ódio, cara, ódio. E assim, a final a gente já tava todo organizado para fazer a final, né? A gente tinha toda uma estratégia, a gente tava já pronto pra final, né? Eu ia ser ali como é que o Jorge tinha falado que eu ia ser alguma coisa que eu não falo, a zebra, né? A zebra, a zebra do brasileiro. Né? Mas foi assim, fiquei muito brava de ter perdido tonto assim na segunda luta, semifinal. Mas a experiência foi top. Essa medalha é muito linda. Eu adoro ter ela. Acho ela muito bonita. Talvez ano que vem, quem sabe, eu vou de novo. E é isso a história do brasileiro, né? E, tipo, a sensação também de oferecer tudo isso pelo meu pai foi legal, né? Que o cara agora caminha comigo lá de cima e me fortaleceu mais, me deixou diferente, né? Eu acho que depois que você perde a pessoa que tá muito próximo de você, você muda, eu mudei muito como pessoa. E é isso é o brasileiro. Que vem tem mais, de Master 2 ainda, tá, gente? Último ano. Que história, né? Eu também, é muito empolgante, né? Ver, eu tava lá, né? Uhum. Tava lá junto foi lá. Essencial. E foi top demais, uma energia lá em cima. E eu também, né? Eu também me vejo estar lá lutando e tô em busca, né, de lutar de adulto lá. Quero lutar lá de adulto e correr atrás dos pontos. Só lutei de marrom, brasileiro. Fiz lá, primeiro brasileiro da minha vida, de faixa marrom também. Imagina ser a pressão. Gostoso demais, né? Uma pressão, mas foi uma delícia. E eu amo estar lá, ver vocês lutar também. Eu aprendo muito. E eu sinto assim que cada vez que eu vou lá, vejo lutas e lutas, fico de coach, de core, me deixa mais preparado para voltar, né? E poder estar em busca lá, né? Com certeza. Vamos chegar, né? E assim, Ivi, de faixa preta, vivenciando tudo isso daí. Deu branco. Deu branco, não tem problema, gente. Tudo bem. Vamos lá, volta lá. E, né, a gente vem vindo aí, né, Ivi, de uma situação bem triste, né, de um assunto aí que rolou do caso Melk, e para você como mãe, atleta, professora, né, mulher aí, né, e
Qual que é a sua opinião sobre, assim? O que você tem de... Eu acredito que desde o caso Galvão, né, eu acho que isso impactou o mundo do jiu-jitsu, o Galvão e o Melk, e quando aconteceu do Melk, a primeira coisa que eu postei foi, independente dos dois, né, a gente tem essa coisa de velar muito, né, porque o cara tem nome, porque isso, porque aquilo. Eu acho que é uma oportunidade da gente falar sobre isso. E o mais importante, né, assim como eu venho trocando uma figurinha aí com as meninas, falar sobre isso com os homens. Né, eu acho que abre um espaço para a gente letrar mesmo, trazer informação. Na nossa academia agora, a gente montou uma cartilha de conduta. E tudo isso faz com que, de alguma maneira, a gente se proteja como família, né? Eu sou mãe, eu tenho alunas adolescentes, tenho time feminino que nossa, é incrível. As meninas, assim, estão me ensinando todo dia no tatame. Então, é uma maneira da gente proteger a nossa academia informando, mas não só informando. Eu acho que a melhor forma da gente proteger do assédio, dessas situações, é ensinar os caras, né, a falar, né, tipo, um amigo veio e tá falando mal da sua mulher, ou tá expondo coisas sexuais, enfim, cortar isso, né, não passar pano pros caras, sabe, eu acho que é isso que vai fortalecer a gente, e como mulher, o que mais fortalece é a gente criar realmente essa força de postura, sabe? Não permitir com que os caras cheguem na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade. Então, é aquela velha história da guarda alta. Se eu tô de guarda alta, eu não dou brecha. Né? Se eu sentir um desconforto, eu preciso falar. E quem está à frente, né, na nossa academia, os professores, né, no caso eu, o Marcos, o Jorge, o Arthur e o Brian, que estão começando agora a se formar como professores, a gente tem que estar aberto para que as pessoas se sintam confortáveis para falar para a gente. Porque, infelizmente, essas coisas vêm de onde a gente menos espera. Né, esse caso do Mel, quem que, né, iria falar que o cara admirado no mundo do jiu-jitsu, né? E aí é importante a gente falar do Zezinho também, né? Não é só do caso Mel, caso Galvão. Outra coisa que é importante tenham provas contra esses caras, sabe? Sejam inteligentes, sejam espertas, sabe? Grava áudio, se sentiu desconfortável com o cara, já vai lá, grava a tela, grava áudio do cara, foto, entendeu? Porque se a nossa palavra, infelizmente, a nossa palavra contra a palavra dos caras, vai ser caso arquivado. A Kira fez um vídeo incrível sobre isso. Não dá, porque aí eu vou lá falar, e aí os caras vão falar, mas ela deu em cima, mas não sei o quê, né? Então, a conduta, ela precisa ser ímpar, dentro e fora do tatame, mas dentro principalmente. Né, por respeito ao dojo, a partir do momento, é uma das coisas que eu mais amo no jiu-jitsu, você tira o sapato, tá todo mundo igual, não tem médico, não tem motoboy, é todo mundo igual ali, não tem classe social, não tem gênero, a gente tá em igualdade, e é o que a gente precisa buscar, né, a tal da equidade. E aí, no mundo que é bem machista, o que vai acontecer? Quando, por exemplo, eu, né, mas você é feministinha, vai fazer um mimimi. Cara, não é mimimi. Às vezes é o básico que precisa ser dito, saca? Que é lembrar que a mulher tem uma fisiologia diferente. Por exemplo, vamos pensar num caso, a menina tem aí 17, 18, 20 anos, tá em formação ainda. Você que é um homem que tem aí seus 40 e já é malaco velho, não tem por que, sabe, manipular ou querer sabe, querer tirar vantagem de uma mulher, né? E do outro lado também a gente vai fazer o nosso trabalho. Acho que essas coisas acontecem para um bem, né? Não é para acontecer, nem gostaria que acontecesse, mas quando isso vem à tona, traz um monte de coisa. A nossa academia vai fazer muita coisa a respeito. Minhas meninas também me apoiam pra caramba, a gente vai fazer roda de conversa, vamos letrar os caras, vou fazer cartilha, vou imprimir cartilha, e sempre tá aberta para denúncia, né, para que as pessoas se sintam confortáveis e seguras, né, no ambiente do tatame, e que isso aconteça em todos os lugares, né, em todos os esportes, porque não é que nem você trouxe, né, não é só no jiu-jitsu que isso acontece, no atletismo, né, vira e mexe aparecem os casos, você fala, cara, como pode, né, a gente precisa se proteger e precisa proteger quem está ao nosso redor.
Certeza aí, a Ive deu papo. Fico nervosa com esse assunto. Imagina aí, mas é um Mas assunto é assim, bem importante, né? delicado e tem que ser falado, tem que orientar, né? As pessoas, às vezes as pessoas estão do nosso lado, estão sofrendo disso, mas só Sim. ficar lá, a gente não sabe, né? E tem que falar, não pode ter medo, tem que expor e para se livrar disso e seguir o seu caminho, né? Porque todo mundo aqui assim é livre e ninguém merece ser manipulado, ser agredido de alguma forma, fisicamente, mentalmente e, né? E por isso que eu gosto de levantar a bandeira que eu fiz até esses tempos o post do Speak Up, né? O falar, normalmente esses caras são covardes, né? Então você vê aí a situação desse cara, né? Ficou desesperado para não ser exposto. Então o falar enfraquece, não tenha medo. Porque a partir do momento que você está em volta de pessoas com segurança, né, procurar uma advogada que seja, uma policial, né, que a gente tem tudo isso no time feminino, viu, gente? Para se sentir ainda mais seguro, se sinta seguro e fala, não tenha medo, porque a partir desse momento, as forças dessa pessoa que está fazendo esse tipo de coisa vai descer, porque ele não quer ser exposto. Essas pessoas não vão querer ser expostas. Isso vai deixar cada vez o abusador fica fraco quando você expõe ele. Esse é o X da questão. É isso aí, viu? Então, já sabem, né? Denunciem, sejam livres, vivam aí de tudo que a vida há de melhor aí de apresentar a cada um de vocês aí, né? Ainda mais as que sofrem muito triste, corram atrás da liberdade aí, não é não, Ive? Oh, e seja feroz forte, aí, vem forte, fazer jiu-jitsu, sagaz mulherada. e faça jiu-jitsu aí, certo? Claro, né? Alinhando sempre com as boas pessoas, com índoles boa, pesquisa, joga no Google, vai no vizinho, perguntou, fulano de lá, Acredita no tal. seu desconforto. Né? E é isso, né, Ive? E, pô, finalizando aqui, chegamos no papo de pressão no tatame, certo, Ive? Vamos lá. Aquele bate-volta ali, ó, rapidinho ali, certo? Vamos lá, preparado? Um golpe favorito. Estrangulamento das costas. Uma frase que te motiva. É bem grande. Vai lá, vai embora. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Ó, top. Um conselho para quem quer ser faixa preta. Não para. Não para. Boa. O que o jiu-jitsu te ensinou de mais valioso para a vida? Que ninguém é melhor que ninguém. Kimono sem kimono? Kimono. Kimono sem kimono. Kimono. Boa. É isso. Acabou, eu fiquei nervosa. Dá aquela pressão. Opa. É pressão do tatame, na hora. Pressão, né? Pressão. Ah, mas é isso. E, pô, Ivy, quero agradecer você por ter vindo, topado aí, certo? E tá fortalecendo aí nessa evolução do Estação, né? E muito obrigado. E antes aqui de estar finalizando, já ia até cortando aqui, deixa uma palavra aí, alguma frase, alguma coisa pra galera, principalmente para as mulheres, né, que pensam ou já estão engatilhados para começar no jiu-jitsu, algo, né, para levantar. Essa suspeita, jiu-jitsu é uma ferramenta de transformação incrível, incrível. Ela vai fazer bem pro seu TDAH, para sua ansiedade, né? Lógico que jiu-jitsu é para todos, mas nem todos são pro jiu-jitsu. Porém, dá oportunidade para experimentar, vem fazer aula experimental, busque uma academia segura. Mais uma vez vou falar, escute o seu desconforto. Se algo tá estranho, tipo, procure algum lugar onde você se sinta à vontade, se sinta em casa e protegido, protegida. E jiu-jitsu pode transformar muito a sua vida, de verdade, assim. É isso. É isso aí. E voltando agora aqui, né, Ivy, obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Irmãzona aí de Black Belt. Brothers de Black. Né? E muito obrigado mesmo aí de novo. Saiba que você tem a minha admiração, tá? Desde de criança, pegava lá, aprendo muita coisa com você, né? E seguimos aí, né, evoluindo. Vamos embora. Esse foi mais um episódio da Estação do JJ. Bora pra cima, hein? Siga o Marcão, hein, gente? Siga a Ivy também aí, siga a House Lotus Club, siga a academia, tá? Flow Combate, Oz, Karina, Ivy, DKTI, siga todo mundo, vou estar deixando os arrobas aí. Bora pra cima, hein? Os.